Amado Deus, muito obrigada, Pai amado, por mais um dia na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de ser uma colaboradora Sua na obra missionária, Pai amado. Obrigada, Senhor amado, pela Visão Missionária, uma revista tão atual, com temas tão atuais, Senhor amado, que nos ajuda, Senhor, a compreender o que o Senhor quer de nós, Pai amado, a compreender este mundo, Senhor amado, a compreender as maravilhas que o Senhor fez e fará, Senhor amado. Peço, Pai amado, que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Peço, Senhor, a sua bênção na minha vida, Senhor. A sua bênção, Pai amado, ao realizar esse estudo, Senhor. Que o Senhor esteja comigo, Senhor amado, me dando sabedoria, me dando compreensão, ousadia, Senhor amado, para falar de Ti, Senhor amado. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe o estudo de hoje. Que eu fale de uma forma clara, que todos compreendam, Senhor amado. E aquilo que faltar em meus lábios, Pai amado, que o Teu Santo Espírito esteja preenchendo nos corações das minhas amadas irmãs e de todos, Senhor amado, que acessarem este vídeo e que nos assiste, Pai. Sou grata a Ti, Senhor amado, pelos lares que tem nos recebido através deste meio, Senhor, de comunicação. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai amado. Peço, Senhor, a sua bênção sobre a vida das minhas amadas irmãs MCM da Igreja Batista em Jardim Laranjeiras. Peço a sua bênção sobre as amadas irmãs da União Feminina Oeste da capital, da União Feminina do Estado de São Paulo e da União Feminina Brasileira. Que o Senhor esteja, Pai amado, segundo a sua vontade, abençoando cada um, Pai, que faz parte da equipe, que trabalha, Senhor, na liderança desses departamentos, Pai amado, para desenvolver, Senhor amado, a Tua obra missionária, Senhor, para a qual fomos chamados. E que o Senhor nos capacite, Pai. E peço, Senhor amado, que o Senhor, que o Teu Santo Espírito toque no coração de mais irmãs, Pai amado, para que elas desejem participar, Pai, desta obra, participar deste grupo de mulheres cristãs em missão. Peço, Pai amado, que mais pessoas, que mais irmãs se desperte, Pai amado, para trabalhar na liderança, que desperte em si o desejo de liderar, Senhor amado, que não fique a liderança da MCM, das igrejas locais, apenas, Senhor amado, com uma única pessoa, mas que outras mulheres despertem para fazer esse trabalho, tenham o desejo, Senhor amado, de trabalhar e de contribuir com a Tua obra, Pai amado. Que elas possam, Senhor amado, dizer: eis-me aqui, usa-me, Senhor amado. E que elas vejam, Senhor amado, que elas não trabalham para a Walklane, que elas não trabalham para a liderança da sua igreja, mas que elas trabalham para Ti, Senhor amado. Peço, Senhor amado, a sua bênção sobre o estudo de hoje. Peço que o Senhor abençoe as nossas amadas irmãs que já realizaram os estudos. Peço a Tua bênção sobre a vida das minhas amadas irmãs que irão realizar os próximos estudos da Visão Missionária, Pai. E que nós, Senhor amado, sigamos fortes, Senhor amado, neste propósito, Pai. Que não venhamos, Senhor amado, a desanimar e abandonar esse trabalho da Visão Missionária, esse trabalho da MCM, da igreja local, Pai. E que nós possamos, segundo o Teu Espírito Santo, Senhor amado, fazer líderes, Pai amado, que levantar outras líderes, Pai, para trabalhar na Tua obra, Senhor, para trabalhar nos departamentos da Tua casa, Senhor amado, nos quais necessitamos de pessoas, Pai, e que elas entendam que o Senhor não precisa delas, Senhor amado, mas que o Senhor as quer contribuindo para o Teu trabalho, Senhor amado, que o Senhor é o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus que pode todas as coisas, e que o Senhor poderia fazer tudo isso, Senhor, levar a mensagem aos corações de todos, Senhor amado, sem a nossa contribuição, mas que nós possamos entender, Pai, que o Senhor nos quer fazendo parte desta obra, que o Senhor nos quer, que é um privilégio para nós, Senhor amado, que é uma bênção, que é um presente Teu, para nós dizermos: eu contribuí com a obra do Senhor. É esse, Senhor, que as pessoas vejam dessa forma, que as minhas amadas irmãs tenham esta visão, este entendimento, Pai, que o Senhor não necessita delas, mas que o Senhor as quer contribuindo com a Tua obra.
que o Senhor quer ver elas trabalhando na tua obra, Pai amado. Pai, nos abençoa, nos dá entendimento, Senhor amado, nos dá ousadia, Senhor, para falar do teu amor, Pai amado. Pai, quebranta os corações endurecidos, Senhor amado. Visita, Senhor, cada lar aqui representado, Senhor amado, e aqueles que ainda não se entregaram, não se renderam a Ti, não se renderam à mensagem da cruz. Que seus corações, Senhor amado, duros, sejam amolecidos, Senhor amado. Que o Senhor possa nos usar, Pai, como mulheres que estão em missão para levar a mensagem da salvação, Senhor amado, para pregarmos o Teu Evangelho, Senhor, para ensinarmos outras mulheres, Senhor amado, a viver uma vida consagrada a Ti, Senhor. É o que eu te peço, Pai amado. É no nome de Jesus que eu oro, agradeço e peço que as minhas palavras cheguem com um cheiro suave ao Senhor. Amém e amém. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos, em luz comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito
missão, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindas a mais um estudo da visão missionária com o tema A Cor Favorita de Deus. E hoje nós vamos compreender qual é a cor favorita de Deus em sua paleta de cores. Uma vez que foi Ele quem criou todas as cores. Talvez você, como eu, tenha crescido num tempo em que não havia o politicamente correto, quando usávamos a palavra com menos restrições do que hoje. Parece que a vida era mais simples quando, nos formulários de preenchimento, havia um item para sexo, masculino ou feminino, e não gênero. Novas palavras são cunhadas com forte carga ideológicas, complicando nosso repertório semático e gerando mais atrito e estresse do que paz. As cores e a forma de Deus. Como mulheres cristãs, é nossa responsabilidade ensinar em casa que Deus é quem fez o ser humano como ele é. Você, mãe, mulher cristã em missão, é seu dever ensinar aos seus filhos que Deus fez o ser humano como ele é, com todas as suas limitações. Foi Deus quem os criou. Deus nos formou de uma maneira assombrosa e maravilhosa no ventre da nossa mãe. O livro de Salmos, o capítulo 39, do versículo 13 ao 16, relata bem isso. E eu gostaria de ler com as irmãs. E eu peço que a irmã pegue a sua Bíblia e me acompanhe nessa leitura de Salmos 39, capítulo 39, versículo 13 e 16. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar nesses versículos? Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Louvo, porque deve ser temido. Tudo o que faz é maravilhoso. Eu sei disso muito bem. E espero que você também saiba disso muito bem, que tudo que Deus faz é maravilhoso. Tu viste quando meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. O Salmo 139, essa passagem, ele diz que Deus ele nos criou, que ele tem conhecimento de todas as coisas, que ele sabe o dia que nós iríamos nascer e o dia da nossa morte. Tudo isso está sobre o domínio de Deus, é escrito no livro da vida de Deus. Ele cria todos. O branco, o preto, o homem, a mulher, o surdo, o mudo, o cego e também o que ouve, o que fala e o que vê. Êxodo 4:11. É o Senhor quem decide nossa aparência, nossas habilidades, nossas aptidões, capacidades, limitações. É Ele quem fez tudo e todos. Tudo e todos que existem foram feitos por Ele e para Ele. Romanos 11:36. E eu gostaria de ler essa passagem de Romanos 11:36 com as amadas irmãs também. E o Senhor diz assim, Romanos 11:36. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo que existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre e amém. Vamos ler também Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que diz: Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças e os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Então, aqui Deus está dizendo que tudo é criação dele. A cor da minha pele, os meus cabelos lisos ou cacheados são obra do Senhor, são criação de Deus. Então, é isso que nós temos que ver, é essa a nossa visão, irmãos, que foi Deus que fez tudo isso. Aliás, todas as cores são deles.
Ele inventou o arco-íris, irmãos. Foi Deus que criou todas as cores. Então não tem essa questão de restrição de cor de pele, não tenha com você essa questão de restrição de cor de eu não posso usar o vermelho, eu não posso usar o vermelho com preto, porque o vermelho com preto é os tons da pombagira. Não, irmão, foi Deus que criou. Deus criou a cor vermelha, Deus criou a cor preta, Deus criou o branco, Deus criou o amarelo, Ele criou todas as cores. E nós podemos usufruir de todas elas, porque é obra do Senhor. Assim como Ele criou o arco-íris, que hoje é usado como símbolo LGBT. Que triste, irmãos, que tristeza nós vermos o arco-íris, que é uma aliança que Deus fez com a humanidade, nos informando, nos lembrando de toda vez que houver uma grande tempestade, vem o arco-íris para nos lembrar que não haverá o dilúvio, que nós não seremos consumidos pela tempestade, pelas grandes águas. E aí, esse movimento usa como símbolos dele, mas esse símbolo pertence a Deus. Pertence a nós, servos do Senhor, a nós cristãos, porque é a criação do Senhor, é a aliança que Ele fez conosco. E é triste ver sendo usado desta forma, mas é criação de Deus. Então não se engane com essa questão, eu posso usar isso, não posso usar aquilo. É Deus quem criou. Que se eu sou branquinha, não posso me casar com uma pessoa negra, porque eu sou branca? Não, o negro foi criação de Deus, o branco foi criação de Deus, o oriental é criação de Deus, o índio é criação de Deus, irmãos. Nós temos que parar com esse preconceito de que só você, só a pessoa de cor clara, de tom de pele clara é criação de Deus. Não, todos nós somos criação de Deus. Todos nós temos que parar. Às vezes nós nos apegamos nessa questão do preconceito racial muito com a questão da cor negra, da cor preta, do preto. Não, a pessoa branca sofre questões raciais também. A pessoa natural de outro estado sofre questões raciais. Eu falo isso claramente, eu sou pernambucana e eu sofro por ser pernambucana. Às vezes, quando eu falo para as pessoas que eu sou pernambucana, eu sinto uma... Não, você é pernambucana? Sim, sabe? Como se o nordestino fosse de outro planeta. A revista aqui, ela está trazendo a questão da cor, das cores de Deus, né? Mas ela fala, esse assunto veio sobre o preconceito, né? Sobre o preconceito sobre a pessoa deficiente, por a pessoa ter uma deficiência, as pessoas têm uma questão, um preconceito, se afasta. Se a pessoa é cega, é vista de uma forma, se a pessoa tem uma deficiência, é vista de outra forma. Tudo isso a revista está abordando. Nessa questão dos preconceitos. E nós, como cristãos, não devemos ter essas ações, não devemos pensar dessa forma. E se você tem este pensamento, peça a Deus para que ajude você a se libertar disso, porque isso não vem do Senhor. E eu creio em Deus, a sua palavra diz, porque Ele diz que criou todas as coisas e criou todos, que isso não lhe agrada. Isso não agrada a Deus. Então peça. Porque é do ser humano, essa questão do preconceito, essa questão do racial, é nossa, irmãos. Uma coisa nossa, por conta do nosso pecado, né? Já é uma coisa que vem lá do pecado, quando Adão e Eva pecou, nós trouxemos muita coisa na nossa genética enraizado por essa questão do pecado. Mas nós temos Deus. Temos Jesus que foi enviado por nós e que perdoa os nossos pecados. Nossos pecados foram perdoados lá na cruz. Então, se você tem esse sentimento, se você guarda em seu coração, em sua mente, algum tipo de preconceito, quer seja ele racial ou de etnia, ou peça para que Deus mude isso em você. É muito desconfortável, irmãos, essa questão racial. As pessoas não levam muito a sério. Converse com Deus sobre isso, sobre tirar isso do seu coração. Se você é uma pessoa que sofre com esta questão racial, com este preconceito, fale com Deus. Senhor, eu preciso ser mudada, eu tenho essa questão em mim, eu preciso que o Senhor mude. O outro tópico que a revista nos traz aqui, nos aborda, é o valor de uma pessoa.
Quando adotamos como valor de alguém sua etnia ou cor da pele, demonstramos que não entendemos o reino de Deus. É o que eu acabei de dizer, irmãos. Lembrar e entender o que é o reino de Deus, uma vez que você é cristã. Infelizmente, ensinamos nossos filhos pela maneira como tratamos as outras pessoas, não tanto pelo que dizemos. Às vezes a gente fala assim, faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço. Não, faça o que eu diga, faça o que eu faço. Eu tenho que ensinar aos meus filhos a tratar as pessoas. E os nossos filhos, irmãos, eles aprendem por observação, por espelhamento. Quando eles estão na idade de aprendizagem, é tudo que você faz, eles estão ali te observando. E se eles verem um tratamento diferente, você tratando uma pessoa diferente por conta da sua questão racial, por conta da sua questão da etnia, da questão financeira, opa, quando a pessoa tem um poder aquisitivo, tem mais dinheiro, meu pai e minha mãe tratam desta forma. Quando a pessoa é pobre, meu pai e minha mãe tratam de outra forma. E o filho está ali observando. Então, nós temos que ter esse cuidado com os nossos filhos, com essa questão da observação. Se você, como cristã, tem o desejo de criar os seus filhos no princípio cristão, você tem que mudar essas ações suas. Irmãos, nós temos que mudar, nós temos que fazer diferença. Não adianta dizer, todos têm valor para Deus e devem ser tratados com amor e respeito, mas tratar de forma diferente e dar mais atenção ao vizinho rico, como eu já disse, se eu tenho um vizinho, se eu tenho um amigo, no meu ciclo de amizade, uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, eu dou mais atenção para ele. Eu trato diferente. Mas quando alguém bate a minha porta pedindo um prato de comida na hora da refeição, o que eu faço? Eu bato a porta na cara e não dou. Temos muita dificuldade em aceitar e conviver com o diferente. Irmãos, isso é da nossa natureza. Eu estou falando aqui para os irmãos, mas eu também tenho as minhas dificuldades de convivência, de aceitar o diferente. Mas como serva do Senhor, como nova criatura que sou, eu busco no Senhor. Eu peço para que o Senhor tire isso de mim, para que o Senhor me transforme realmente e me mude. E que eu seja realmente a imagem e a semelhança dele, assim como ele nos projetou para sermos, e não tratar ninguém com diferença. Mas eu também tenho os meus preconceitos, irmãos. Luto dia a dia com eles. Tenho, não vou negar. Mas também não vou sair falando quais são eles, mas eu tenho eles. E todos os dias eu luto, eu oro para o Senhor, tira. E muita coisa, irmãos, tinha coisas assim que eu tinha uns preconceitos meus e que Deus foi mudando. Hoje eu nem tenho mais, nem percebi quando eles sumiram da minha vida. Mas tem coisas que Deus ainda precisa mudar na Valquilene. Sabe por quê, irmãos? E eu vou estar em constante mudança, em constante oração para que Deus mude alguma ação, alguma atitude, algum pensamento, porque eu não sou perfeita. Você não é perfeito. Nós só vamos ser perfeito na glória, irmãos. Só vamos ser santo na glória. Mas nós temos que dia a dia caminhar com Cristo em busca da perfeição, em busca da nossa santidade. E quando vinham aqueles pensamentos, Senhor, aqueles pensamentos a respeito de alguém, a respeito de alguma atitude, peça a Deus para que mude isso em você. O Senhor, contudo, deseja que aceitemos quem é diferente de nós. Não apenas toleramos, irmãos, nós não temos que tolerar um ao outro, nós não temos que tolerar a imagem e a semelhança de Cristo. Nós temos que aceitar, porque esse é o desejo do Senhor Jesus. E não tolerando na questão assim, olha, eu não gosto daquela pessoa, eu não... mas eu tolero ela e quando eu a vejo, eu dou uma acenadinha lá do outro lado da calçada. Ela não precisa vir até mim para que eu abrace ela. Não, só falar assim com ela de longe tá bom. E não é isso que Deus espera de nós. Ele quer que nós vivemos em harmonia, mas esse desafio só pode ser vencido, irmãos, por meio da ação do Espírito Santo. Eu, Valquilene, não posso vencer esse tamanho desafio. Se você não pode vencer o desafio dos preconceitos que já estão enraizados em você.
sozinho, mas por meio da ação do Espírito Santo você pode vencê-los. Peça a Deus para que ajude a vencer esses preconceitos. Atos 10:34 diz: não trate as pessoas com parcialidade. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas tratando-o com favoritismo. E é isso, irmãos, não é a Valquilene que diz. Consulte a palavra de Deus, leia essa palavra, leia esse Orientes, e lá vai estar tudo explicadinho de como você tem que viver como nova criatura, de como tem que ser sua conduta como nova criatura. Irmãos, nós não podemos ter favoritismo. Eu posso sim gostar de uma pessoa mais que a outra, mas eu não posso ter favoritismo como serva do Senhor. E é isso que Deus está nos falando. Não tenha favoritismo. A cor do reino é uma só, irmãos. Quando você formos para a glória, viver a vida eterna que tanto pregamos e almejamos, não terá o preto, o branco, o cego, o que vê. Seremos uma só família. A cor do reino é uma só. Todos nós, na visão de Cristo, somos iguais, somos semelhantes, porque Deus ele não vê o tom da nossa pele, ele vê a nossa alma, ele vê o nosso espírito, e a nossa alma, ela não é preta, ela não é branca, ela tem uma única cor. E nós devemos refletir sobre isso. Já vimos que as pessoas são criadas por Deus e o próprio Deus não a trata com parcialidade. Temos, toda a vida, muitas dificuldades em aceitar o diferente. Diante desse desafio, precisamos ensinar nossos filhos que a única maneira de vencer o ódio, o preconceito, é por meio da redenção de Cristo. Esse é o meu dever, esse é o seu dever como mães e mulher cristã em missão. O estudo de hoje, ele é direcionado para mães, para o grupo de mães. E aqui ele está nos dizendo, nos orientando, nos mostrando como deve ser a nossa conduta, o nosso viver, o nosso exemplo para os nossos filhos. Porque os nossos filhos, ele aprende por espelho, espelhagem. Aquilo que eu faço, meu filho repete. Aquilo que você faz, seu filho repete. Isso chama-se aprendizagem por espelho, aprendizagem por espelhagem, por reflexo. Então eu faço, meu filho repete. Isso é natural. Quando seu filho está na idade da escola, quando ele chega em casa, ele reproduz muito do que o professor faz. Pode observar. Por quê? Porque ele está ali observando o professor, ele está ali observando a tia da cozinha, ele está observando o inspetor de alunos, ele observa o diretor, ele observa todos ao seu redor. E ali ele absorve as coisas e aprende. Se eu estou ensinando porcaria, se eu estou fazendo coisas erradas, meu filho vai aprender. Ele vai se espelhar nessas coisas. Se eu ajo de uma maneira correta, de uma forma saudável, agradável, meu filho vai reproduzir as coisas boas. Mas se eu faço o que é ruim, o que não presta, meu filho vai reproduzir o que não presta. Esse ditado de que faço o que eu digo e não o que eu faço, não funciona, irmãos. Não serve. Não cabe para nós cristãos. Não serão discursos inflamados, postagens cheias de argumentos, tentativas de enfiar goela abaixo sua opinião que farão as pessoas tratarem os outros com respeito. Somente o Evangelho, somente a palavra do Senhor muda o ser humano. Só há uma esperança e salvação em Cristo Jesus. Precisamos chorar por nossos filhos, ajoelhar-nos
todos os dias e clamarmos a Deus por esta geração, para que haja conversão, mudança de mente, mudança de prática, mas principalmente mudança de natureza. Temos que orar a Deus. A vida do cristão, ela não tem sentido sem oração, irmãos. Nós temos que ter uma vida de oração. Não é ter momentos de orações, minutos de oração. É uma vida de oração. Orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos familiares, orar pela nação, orar pelos nossos governantes, pelas pessoas que exercem autoridade sobre a vida dos seus filhos. Você ora pelos professores dos seus filhos, você ora pelos líderes dos seus filhos, pelo gerente do seu filho, pelo chefe dos seus filhos, para aqueles que já têm filhos no mercado de trabalho. É nosso dever como mãe. Às vezes a gente propõe a oração para a igreja, propõe a oração para os irmãos, a primeira coisa que você ouve, não vai dar nesse horário, não sei. Irmãos, não deveria ser desta forma. Nós deveríamos ter esse compromisso. E as melhores orações, seguindo o exemplo de Jesus, é a oração da madrugada. Jesus, ele orava de madrugada. Ele se recolhia, ele levantava e saía. E ficava ali a sós. Uma vez ou outra ele levava um dos seus 2 ou 3 discípulos com ele para orar junto. Nós temos que criar esse hábito, irmão. Deixar a preguiça de lado. Eu não consigo acordar cedo. Consegue. Se você se colocar à disposição diante do Senhor, o Espírito Santo do Senhor vai te acordar todo dia naquele horário. Se você falar, Senhor, eu tenho desejo de acordar 4 horas da manhã para orar, pode crer que o Espírito Santo de Deus vai te acordar nesse horário para orar. Basta você querer afirmar um compromisso com Cristo, com Deus, não comigo, não com a MCM, não com a Igreja Batista em Jardim Laranjeira, não com a liderança da Igreja Batista, mas com Deus, com o Pai. E nós temos que ter esse diálogo todos os dias com o Pai. Temos que orar pelos nossos filhos. Temos que orar pela nova geração. Irmãos, hoje é muito comum a gente ir em igrejas e as igrejas não ter jovens, as igrejas não ter crianças. Por quê? Porque os pais não estão preocupados em levar as suas crianças desde cedo, não ensinam a importância de estarem na casa de Deus. E aí as igrejas vão se acabando, principalmente as igrejas mais tradicionais, aquelas igrejas que não trazem coisas do mundo para dentro da casa de Deus. Porque uma vez que a igreja traz as coisas do mundo para dentro da casa de Deus, é assim. Mas as igrejas sérias, as igrejas saudáveis, as igrejas que pregam o evangelho, os jovens não querem saber, não. Eles não estão interessados. Os do mundo, nós até compreendemos deles não estar interessados, porque eles não tiveram conhecimento desta palavra. Mas os nossos filhos, nós que somos mulheres cristãs em missão, e nossos filhos não têm interesse em estar na casa de Deus, a culpa é de quem? Nós que somos pais. A minha, do meu esposo. Porque nós temos que ministrar para os nossos filhos. Nós temos que mostrar para eles a importância de orar, de ter uma vida de oração, a importância de ter uma vida de leitura da palavra de Deus, aonde eu ouço Deus falar comigo, porque a oração sou eu falando com Deus, a leitura da palavra é Deus falando comigo. De estar em comunhão na casa de Deus com os irmãos. Às vezes o pai tem dó de acordar o filho pela manhã, já acorda a semana toda. Não tem problema de acordar, irmão, não vai matar. Não vai matar o seu filho fazer isso. Pelo contrário, vai trazer vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Então reflita sobre isso. Reflita sobre essas questões que estamos vivendo no século XXI. Como criar nossos filhos no mundo assim, cheio de ódio e preconceito? Reflita sobre isso. Como criar seu filho no mundo cheio de ódio e preconceito? Como você vai criar ele? Pense a respeito disso. Todo ser humano, independentemente da idade, classe social, cor de pele, tipo de cabelo, estado civil, gênero ou qualquer outra coisa, é criado à imagem de Deus. Todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Satanás, ele pode inventar muitas coisas, irmãos. Ele pode ter inventado muitas coisas afora aí também. Mas a criação do homem foi Deus. Deus nos criou
a sua imagem e semelhança. Todas as cores foram criadas por Deus. A paleta de cores de Deus é magnífica, irmãos. Não tem nenhum tom que não é obra da criação do nosso Deus. O arco-íris hoje, que é usado como símbolo LGBT, é criação do nosso Deus. É o símbolo da aliança que Deus fez conosco, que não seremos consumidos pelas águas, assim como foi no dilúvio passado. E eu quero concluir esse nosso estudo lendo para vocês o capítulo de Colossenses 3, o versículo 11, que o Senhor nos diz: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circuncioso e incircuncioso, bárbaros e cita, escravos e livre, mas Cristo é tudo e está em todos, irmãos. Então você que tem o conhecimento do Evangelho, que creu no Senhor Jesus Cristo e o recebeu como o Senhor da sua vida e se tornou uma nova criatura, não pode ter esses pensamentos. Não devemos ter. E se temos, vamos orar a Deus para que esses pensamentos não nos pertençam mais. Oremos ao Senhor. Amado Deus, muito obrigado, Pai, por este estudo maravilhoso, Pai, onde podemos, Senhor amado, aprender, Senhor, sobre as suas cores, sobre a sua maravilhosa paleta de cores, Pai amado, sobre que o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não tem favoritismo, Pai amado, e nós, como cristão que somos, pequenos Cristo que somos, devemos fazer o mesmo, devemos seguir o seu exemplo, Senhor amado, e viver uma vida diferente, Pai. E quando esses pensamentos preconceituosos, racistas vierem em nossas mentes, Pai amado, que nós possamos dobrar o nosso joelho ou simplesmente, Pai amado, fechar os nossos olhos, onde quer que estejamos, e orar a Ti em Espírito, tire definitivamente da nossa mente e coração, Pai amado. E que nós possamos viver uma vida diferente em Ti, Senhor amado, e sermos testemunhas Tua, Pai. Somos gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.